Um bom dia a todos, que continuemos no propósito por qual viemos aqui, que foi adorar ao Senhor, né? Vamos colocar a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso sentimento, né? Neste momento de adoração, o qual juntos escolhemos, né? Estar aqui. Cumprimento você também aí de casa, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre nós, nos instruindo e nos orientando, né? Eu gostaria muito que vocês se acalmassem, estou percebendo uma agitação, né? E é difícil, às vezes, para quem está pregando, concentrar, pensar em todas as coisas. Logo a gente já vai para o nosso lar, mas vamos neste momento agora prestar atenção aqui. Eu acho, a Fábia vai passar um papel para vocês, eles têm uma numeração, e no final eu vou instruir vocês como que a gente vai fazer essa leitura. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Evangelho de João, o capítulo 1. O que eu escolhi para falar nessa manhã é sobre Jesus, né? O sermão tem como título, né? A mensagem, né? A vinda de Jesus à Terra. Vamos lá, em João, capítulo 1, Evangelho de João, e o versículo 1. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A vinda de Jesus à Terra. Tá bem. Deus o Filho, em forma humana, foi o ponto alto da história de Deus com a nação ali de Israel. A aliança que Deus fez, né? E o empenho dele de reconciliar com a raça humana, o ponto alto foi a vinda de Jesus à Terra. Jesus, a palavra de Deus, ele veio para mostrar ao mundo a verdadeira natureza de Deus. O que é isso, né? Como entender isso? Jesus veio revelar como é ser Deus, como foi Deus, como é Deus. A gente precisa ter em mente, sempre que a gente ouvir as histórias de Jesus, ouvir as parábolas, como ele tratava as pessoas, sempre olhar e fazer uma pergunta para a gente: o que eu posso aprender a respeito do caráter de Deus, segundo o que Jesus está me revelando? Entendeu? Quando você vê como Jesus tratava as pessoas, você sempre se pergunta: o que eu posso aprender sobre o caráter de Deus, como Deus é, segundo o que Jesus está sendo ali nessa história, como ele está tratando as pessoas, né? Deus, ele já havia se revelado ao povo antes da vinda de Jesus por meio dos profetas, por meio do sistema de adoração do templo, por intermédio das escrituras, porém nenhuma dessas revelações, ela foi capaz de mostrar completamente quem é Deus. Somente Jesus ele foi capaz de fazer essa revelação tão plena. Só Jesus pode mostrar ali realmente como é o caráter de Deus, né? Jesus ele é a mensagem viva de Deus para a humanidade. Aqui em João, nós lemos, né? E a gente pode observar a maneira como o João, o discípulo, ele desenvolveu uma amizade tão íntima com Jesus e ele descreve Jesus de uma maneira assim,
tão amorosa, né? João, ele sempre esteve bem próximo ali do mestre. E ele teve a personalidade dele transformada pela convivência que ele teve com Cristo. João era considerado ali o filho do trovão. Se uma pessoa te chama de filho do trovão, você é como, Fábio? Bem brabinha, né? E ali agora o João foi transformado e ele está sendo reconhecido ali como discípulo do amor. Ele passou a ser, por causa das muitas referências que ele fez à graça, à bondade divina. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui para você pensar e para dar uma mexidinha aí contigo. Eu falei para você que Jesus veio para mostrar como é o caráter de Deus, a personalidade de Deus, como é Deus, ok? Se Jesus veio para mostrar ao mundo como é Deus, o que podemos dizer sobre o caráter de Deus com base no tipo de pessoa que Jesus foi? Você já ouviu as histórias de Jesus na Bíblia. Com base no que ele foi, o que nós podemos dizer sobre quem é Deus? O que você leu sobre o assunto? Como era a personalidade de Jesus? Como ele agia? Como ele reagia? Como ele passava pelos desafios da vida, as diversidades, o trato dele com as pessoas? Como que ele era? O que tem aí na sua mente? Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que enviar Jesus foi a melhor maneira de Deus comunicar-se conosco? Sim? Você acha que enviando Jesus foi a melhor maneira? Deus tentou de outras maneiras e continua ainda tentando hoje. Porém, em Jesus, o nosso entendimento se abre e a compreensão se revela. Antes da vinda de Jesus, os israelitas eles receberam a missão de dar o testemunho da luz ao mundo, revelar Deus às nações, certo? Antes de Jesus, Jaqueline. Então Deus separa um povo e aquele povo era para revelar e se revela aquele povo, se aproxima daquele povo, faz algumas manifestações de milagres, poderes e tudo. Aquele povo tinha o papel de mostrar quem era Deus para as outras nações. Ok? Então era assim antes de Jesus. E você já ouviu falar sobre os israelitas, o povo de Israel? Então, eles tinham essa missão. Tá. Vamos ler aqui no João. Você ficou marcado aí na Bíblia? Se eu não pedir para você marcar, você me desculpa. Mas o Evangelho de João, fica aí com o seu dedo aí que nós vamos ler algumas passagens aí. Tá aí? Estamos aí? Então vamos lá. Eu vou ler João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 11. Vamos lá? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim que de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Tá bem. Jesus ele foi comparado à verdadeira luz. Por que os israelitas não o reconheceram? Porque você leu aqui que o mundo não o. Por que que os israelitas não o reconheceram? Talvez porque eles não aceitaram a divindade de Jesus ou acharam que a nação que salvava. O fato de ser, de pertencer à nação. Lembra, Jaqueline, que eu te falei que Deus separa um povo, daquele povo faz uma nação? Então eles achavam assim: eu faço parte da nação, eu sou um salvo. Eles tinham medo de perder seus cargos, né? Eles eram escribas, fariseus, e Então, via Jesus, um simples carpinteiro, falar da palavra de Deus com tanta autoridade,
tantas pessoas ouviam ele e muitos até o seguiam, eles tinham medo de perder o seu cargo. Imagina só, você é um escriba e você ser chamado de mentiroso por um homem. Olha, André, pode até ter muitas justificativas, mas diante de algo ou de alguém que você está vendo, que está com o poder do Espírito de Deus, está fazendo coisas que só Deus faria, você tem que se inclinar. Tá certo. Então, dá o microfone aqui. Na minha opinião, foi o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras. Porque Ana e Simeão, ainda quando Jesus era bebezinho, elas estavam no templo. Nós E vamos quando ler eles isso. viram aquele bebezinho, eles disseram, agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi o Salvador. Então, acho que o que faltava aos sacerdotes era o verdadeiro conhecimento das Escrituras, das profecias. Que é a palavra. Certo, muito bem. Então, às vezes, eles achavam também que o fato de ser ali daquela nação era o meio de salvação, né? Como eu e você hoje pode cometer um erro assim, né? O fato de eu e você pertencer à igreja, somos parte da igreja. Nós estamos salvos dentro do plano da graça de Deus para nos salvar? É suficiente? Estamos dentro das regras? Sim ou não? Hã? Tá. Por que sim ou por que não? Nós vamos entender uma coisa assim. Apesar da igreja não ser o meio de salvação, foi por meio dela que nós conhecemos o Salvador. Então, ela tem a sua importância, o seu peso na nossa salvação. Mas o fato somente da gente pertencer, a gente não é salvo. A gente é salvo dentro do plano de salvação de Deus, que é em Cristo Jesus. Mas é aqui que a gente está desenvolvendo, conhecendo as Escrituras, que o Toninho mencionou lá, não caindo no erro que os fariseus estavam cometendo, que o André mencionou, porque nós estamos aprendendo de Deus, ok? Tá bom, então. Vamos ler aqui no João, você não saiu aí de João? Então, nós vamos no verso 11 a 14. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Tá bem. O que significa para a gente ser nascido de Deus? Então, falou assim que todos os que o receberam são nascidos de Deus. O que significa isso? Qual foi a ação que nós tivemos para ser nascido de Deus? Uma palavrinha bem pequena, 2 letras. A fé. A fé. É igual os meninos ali comentaram, né? Eles não reconheceram, eram tão inteligentes, o Jaqueline, e estava vendo um ser ali, um homem, que fazia coisas que ninguém podia fazer. Tinha que ter fé que aquilo não vinha dele, né? Vinha de algo sobrenatural, vinha da onde? Vinha de Deus. Tinha que reconhecê-lo, né? E as escrituras apontavam para ele, a data estava certinha. É o que o Toninho falou, eles não examinaram, eram doutores da lei, mas enfim, vamos lá. Deus é o dono de tudo. Deus criou a humanidade e a humanidade se meteu em confusão por ser desobediente. Deus salva os seres humanos, mas para isso, um alto preço foi pago. Um grande sacrifício vindo de Deus. Vem vindo a minha água, é para mim? Eu estou engasgando. Muito obrigada, amor.
esqueceu de trocá-la, mas você trouxe uma fresquinha, né? Que Deus te abençoe. Eu tomo tanta água, gente, vocês não têm noção como eu bebo água. Hoje eu já bebi água. Bom, então eu disse para você que Deus salvou, mas um alto preço foi pago, tá? E se hoje você não entende esse plano, esse caminho, não tem fé na graça de Jesus, você não está salvo. Pois não há um outro meio, nada e ninguém poderá te salvar, somente o Filho Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aqui, abrindo a sua mente, a sua compreensão, e não se dê por satisfeito até que você entenda tudo sobre o plano da salvação de Deus para nós, seres humanos. Tá bom? Tá bom, Jaqueline? Então, temos que entender por que Jesus foi pendurado naquela cruz, o que aquela cruz significa. Você tem que entender isso, tá bom? Como é que o senhor chama mesmo? Marco, né? Eu lembrava que era Marco. Eu escuto um nome e depois eu esqueço completamente. O pessoal está falando que é vaidade minha, vaidade, é minha vaidade. Vaidade. Chama de outro nome. Bom, então vamos lá. Agora, se você entende o plano de Deus, se você aceita, você vive na luz da verdade. Não basta apenas ter um conhecimento superficial, tem que saber a profundidade do plano da salvação, o porquê foi necessário, quanto custou, quantos podem participar, você tem que saber. Jesus é a mensagem de Deus revelada em tudo o que ele viveu. Vamos ler novamente aqui o verso 1 de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ok? Agora vamos ler o primeiro capítulo da Bíblia. Fica com o dedo aí, tá? Não sei se eu vou voltar aqui, mas vou. Fica aí com o dedo. O primeiro capítulo da Bíblia, o verso também é o 1, de 1 a 3. Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora vai fazer um pouco mais de sentido, né? Jesus é a mensagem do que Deus tem para dizer para a humanidade. Ele está desde o princípio da criação. Jesus não foi inventado no momento que o homem pecou, Jesus foi inventado ali, não. Ele estava desde o princípio da criação. Ele é Deus, Jesus é Deus. E foi por sua vontade, por seus propósitos que tudo se fez. Como um Deus onisciente, ele sabia o quanto ia custar para ele. O quanto você custaria para ele, ele sabia antes de criar, antes de pôr os fundamentos da terra. Vai lá para João. Vai lá para João, sua Bíblia. Eu pedi para você marcar, né? Se você não marcou, você marcou. Vamos lá para João. João 1, o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, lá em cima fala que no princípio era o Verbo. E fala que o Verbo estava com Deus lá na criação. E depois fala que o Verbo se fez carne. Então, Jesus existe. Ele é eterno. Desde os fundamentos, ele estava lá. E ele não foi criado naquele momento, ele já existia. Eu vou lhe propor agora uma reflexão. Presta atenção nessa reflexão. Vamos lá? Ela é meio profunda. Se você, antes de ser pai ou mãe, fosse revelado a você que você teria 5 filhos, 3 deles
não o reconheceria como pai ou como mãe. E um deles seria muito rebelde e até te mataria. Eu quero que você pense. Você seria pai ou mãe mesmo assim? Ai, não responde não. Só pensa. Você tem 5 filhos. Foi revelado para você. Você vai ter 5 filhos. 3 deles vão se rebelar. E 3 deles não vai te reconhecer. Não vai nem te aceitar, nem te chamar de pai e mãe. Mas um vai ser tão rebelde que ele vai te matar. Você seria pai ou mãe mesmo assim? E se também te revelasse que 2 desses filhos, eu falei que você ia ter 5, 2 desses filhos te amaria intensamente, valorizaria cada detalhe da vida, entenderia que foi a única chance deles viver, que foi por meio deles, por meio de você, que eles nasceram, que eles só existem, eles seriam pessoas maravilhosas. E foi só por meio de você, porque senão ele não nasceria, eles não existiriam, eles não teriam vida. Você seria pai e mãe mesmo assim? É complicado, não é? Não é, seu Marcos? É, né? É, Esmeralda? É difícil? É, Vitor? É difícil? Você crê? Tá bem. Como entender Deus, né? E foi o que ele fez, por mim e por você. Valorize. Valorize a sua vida. Valorize Jesus, o que ele fez por você. Ninguém vai te amar assim. Ninguém te ama assim. A vida é um presente maravilhoso. E Deus te deu, que Deus te dá. E Deus, a vida é tão preciosa, que Jesus fez tudo o que fez. E você tem que entender o que é essa vida. Você não pode existir simplesmente porque você quer existir. Né? Deus, ele tem a grandeza de valorizar esse momento seu, esse momento na sua história, porque ele tem sabedoria. Jesus, antes de dizer haja luz, não foi ele que criou, meninas? Antes dele dizer haja luz, houve cruz. Viu, Livânia? Ele já sabia. Ele já sabia tudo. Entendeu, meninas? Ele já sabia tudo. Antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele deixou tudo lá no céu, com o propósito de revelar quem é Deus e se tornar Emanuel, o Deus conosco, né? Vamos ver aqui o verso 18 do João. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, a quem está no seio do Pai, a quem o revelou. Quem revelou? O Deus unigênito, né, que está lá no seio do Pai. Então vamos lá. Jesus é o pensamento de Deus se tornando audível. Lá em Gênesis 1, que nós lemos, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, fala sobre o princípio deste mundo. Quando João menciona no princípio, está dizendo que Jesus estava com Deus na criação, não como um espectador, mas agindo em harmonia com o Pai. O mundo, ele vive na escuridão. Que escuridão? Escuridão com os olhos cegados, né? Quanto à verdade que Deus revelou. Trevas morais, trevas mentais, trevas espirituais, né? As pessoas acham que tá sorto aí, eu posso fazer o que eu quiser, tá tudo liberado. É uma escuridão, é trevas, né? Então, foi para dissipar essas trevas que a luz vinda de Deus, né? Veio, que é Jesus. A expressão veio para os que era seu, no verso 11, né? Quer dizer sua própria casa.
Você já imaginou isso? Aquela nação que conhecia. Pode ser, Jaqueline, que outros povos não fala, não, eles têm motivo para não adorar a Deus, para não reconhecer. Também nem sabe quem é Deus, né? Mas ali a nação, Deus revelou quem ele era. E por muitos meios, muitos milagres, muitas maravilhas, Deus revelou, né? Jesus, o Filho de Deus, não foi aceito por seu próprio povo, a nação escolhida de Israel, especialmente a figura dos líderes, que o menino mencionou ali. Fazendo um comparativo com a nação judaica conosco, nós concluímos que eu e você pertencemos também a uma nação de adoradores, uma nação dos filhos de Deus. A nação lá, né, rejeitou, mas nós também somos uma nação de adoradores, não somos? Dos filhos de Deus. E o que nós estamos entendendo sobre Jesus automaticamente nos classifica a nossa aceitação ou a nossa rejeição. Em Mateus 1, 21 está escrito: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora nós vamos ler Isaías 9, de 2 a 6. Pode abrir sua Bíblia. Lá, Isaías 9. Acho que eu não vou voltar mais aqui, eu não sei. Peraí. Isaías 9, de 2 e 6. Já que estamos procurando, põe seu dedinho aí e procura Lucas 2. Procura lá também Lucas 2. Põe seu dedinho lá e marca lá. E vamos aqui primeiro no Isaías 9. Possível, já olhei para você, Esmeralda, que me trouxe minha aguinha. Tá. Você vai pegar água para mim? Então vai. Ela foi, Esmeralda. Muito obrigada. Isaías 9, de 2 a 6. O verso 2. Vamos lá? O povo que andava em trevas. Não? Isaías 9, o verso 2. Não, eu queria água. Eu olhei para ela, mas a Yasmin foi. Não, mas eu não. Tá desculpado. Lucas 9, o verso qual que é, gente? 2. Ah, tá. Isaías. Oh, meu Deus, essa farta d'água tá me matando. Lucas 9, verso 2. Vou prestar atenção aqui. Isaías 9. É que Lucas também é 2, tá? Mas primeiro nós vamos ler o Isaías. Ficou bom assim, Fábio? Tá. Lucas. Ai, Lucas, que coisa, não sai da minha boca. Isaías 9, vamos lá. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então está falando aqui que tinha um povo que estava nas trevas e viu uma luz. Ali no verso 6, está dizendo assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será? Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito bem. Agora vai lá para Lucas. Agora é o Lucas. Agora o Lucas queria vir antes. 2. Lucas 2, o 10 e o 11. Achamos? Amém?
O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Esses 2 versos. Agora vai para o 35 aí do Lucas 2. 34 e 35. Aí mesmo. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Essas 3 expressões se referem a uma profecia. O momento, o lugar do nascimento de Jesus foram indicados, falou, né? Então, estava tudo se cumprindo ali. Jesus foi o cumprimento perfeito da profecia. Então, quando o Toninho falou que eles não conheciam as Escrituras, eles tinham as Escrituras. Eles estavam esperando o Messias. O Messias estava certinho, na cidade certinha, no tempo certinho. Por que não receberam? Por que não reconheceram? Entendeu, Fábia? As profecias, tudo estava apontando. Os magos reconheceram. Tinha quem estava reconhecendo. O Toninho falou que Simão, esse que pegou a criança e fala para Maria que a espada vai transpassar o seu coração, ele conheceu. Então, eu posso estar no meio também de pessoas que também correm o risco de não estar despertando. Tem que entender, né? Então, estava tudo certinho. José e Maria devem ter ficado surpresos com as palavras de Simeão. Ele também sabia que aquele bebê era o filho de Deus. O que você entende das palavras de Simeão a Maria? Uma espada atravessará a sua alma. Essas palavras parece que não era adequada ali uma ocasião em que ele pegava o bebezinho e dedicava a Deus e ele fala isso para a mãe, hein? Uma espada vai atravessar teu coração. Não era as mais apropriadas ali, né? Mas a Maria e o José, eles entenderam que a profecia a respeito da missão que o Jesus tinha. E ele estava sendo ali confirmada. Simeão falou inspirado pelo Espírito Santo. E como pai, eles não deveriam perder de vista ali o papel que eles tinham na criação daquela humilde criança. Jesus era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornou-se audível ali. Entendeu? Deus concedeu essa revelação não apenas para os seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo, ele é o livro de estudo do universo. Tanto os remidos como os seres não caídos encontrarão o verdadeiro conhecimento e a verdadeira alegria na cruz de Cristo. Os anjos também estudam Jesus, o que ele fez. Nós estudamos Jesus. E os anjos estudam tudo que ele passou, né? Eles verão que a brilhante glória no rosto de Jesus é a glória do amor, amor de quem sacrifica a si mesmo. Eles verão que para a terra e o céu, a lei da vida é a lei do amor, amor de quem renuncia a si mesmo. O amor que não procura seus interesses tem origem no coração de Deus e é demonstrado no manso e humilde Jesus. O libertador Jesus, né? O libertador Jesus, ele tem uma história com você. Ouviu? Jesus tem uma história com você. Aceite ou não, essa história existe. Ele tem uma história com você. E essa história é de um audacioso resgate. Ele viu você através da sua onisciência. O que é onisciência? Dos jovenzinhos aí, o que é onisciência? Vamos lá? Sabe passado, presente e futuro? É isso, jovens? Tá. Então, através da onisciência dele, né? Ele viu você. Ele não ficou no conforto do seu lar no céu. Ele não mandou outra pessoa. Ele pessoalmente veio na terra. Ele foi muito amado por muitos. Muitas pessoas o reconheceram. Muitas pessoas o adoraram. Muitas pessoas o reverenciaram. Ele foi muito amado, mas ele também foi traído,
ele foi insultado, ele foi cuspido na cara, ele foi chicoteado, ele foi surrado, bateram nele, blasfemaram contra ele, forçaram ele a carregar uma cruz pesada, penduraram ele nessa cruz, mataram ele. Mas ele não deu um único passo para trás. Ele não vacilou. Ele não deu um único passo para trás. Ele não desviou dos seus propósitos. E ele ressuscitou. E ele foi para o céu. E hoje em Cristo Jesus, você é chamado. Você é um escolhido. Você é um salvo por Jesus, pelo audacioso resgate que ele fez. Essa é a história que ele tem com você. Tá? E por que que ele fez isso por você? Por que que Jesus fez isso por você? Você tem a resposta. Quem é você para Jesus? Quem é Jesus para você? Você tem essa resposta. E ele se alegra nisso. Ele se alegra em você. Em você de casa. Você tem a resposta por que Jesus fez tudo isso. Você está fazendo valer a pena, né? Ele olhar aqui e falar, "Seis meus filhos amados", que me dá muita alegria. Então, vamos juntos, né? Descobrir e desfrutar este amor. Vamos mudar a ideia errada que as pessoas têm sobre Deus. Vamos ser como Jesus, revelando o Deus que há em nós. Os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, são belos, são abençoados, são bênçãos. Eu dei um papel para a Fábia. Você passou o papel? Tá. Eu consegui dentro do tempo. Vamos abrir aqui em João 14 e depois a gente vê como que a gente vai ler esse papel. Vai com a sua Bíblia em João 14. Tá acabando, tá? Tá nos finalmente. João 14. João 14, verso 1, de 1 a 15. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus, esse aqui está confortando os discípulos. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como sabemos o caminho? Verso 6. Respondeu-lhe Jesus. Muito bem, respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 9, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem vê a mim, vê o... Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras as maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
e tudo quanto pedires em meu nome, isso fareis, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, Jesus estava falando aqui para os discípulos. Poxa, como vocês querem ver quem é o Pai? Olha para mim. Olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu distribuí um papelzinho aí. A Fábia distribuiu já? Tem 10, né? Providencia o microfone para eles lerem, né? E a gente vai começar essa leitura e vai encerrar. Quem está com o verso 1? Tem uma passagem bíblica, né? Pode ler e ver a passagem. Pode ler. Deus estará sempre com você quando você diz, não posso resolver. Provérbio 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitarás as tuas veredas. Amém. Amém. O 2? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. O 3? Tudo que está escrito. Quando você diz, me sinto só, Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Leu Hebreus 13, 5 para a gente. Não está escrito só isso em Hebreus 13, 5. Não. Por isso que tem um verso também. Vocês leu o verso também. Ok. É que eu não expliquei Eu li só o direito. papel. Ah, ok. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Muito bem. Entendemos? Vamos ler o papel e ler as passagens. Agora é o 4, né? Quando você diz, eu não posso fazer, Deus diz. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Agora é o 5? 5? Quando você diz, não mereço perdão, Deus diz, eu te perdoo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem. Tá indo muito bem. Quando você diz, tenho medo, Deus diz, não temas, eu estou contigo. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Agora é o 7. 7. Quando você diz, eu estou cansado, o Senhor diz, eu te farei descansar. Em Mateus 11, 28, 30, está escrito assim: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso a vocês. Amém. 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 8. Ninguém me ama de verdade, diz Deus, eu te amo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê e nele pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. É 9 agora? Lucas? Quando Deus diz, não sei como seguir, Deus diz, eu te ensinarei o caminho. Em Salmo 32:8, diz, instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Amém. Agora é o 10, né? Tiago.
E quando perguntares, que caminho me conduz a Deus? E Deus diz, meu filho amado Jesus Cristo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aí também em Atos 4, 12. Que diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E finalizando, João, capítulo 3, 16. Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Então, com toda essa reflexão, nós encerramos o nosso culto, adorando ao nosso Deus, reconhecendo a Jesus, dando a Ele o lugar merecido no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Antes do louvor, Tiago, eu vou pedir para o pessoal fazer a sua oração pessoal. Você está sentado aí? Tudo que essas palavras significaram para o seu coração, converse com Deus numa oração breve, sentadinho mesmo. Faça a sua oração pessoal. Oremos. Todos juntos. Esse é o nosso propósito e o plano de Deus. Fica firme. Fica firme que a gente vai conseguir. Que a vitória Cristo já conquistou. O mais difícil Ele já fez. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, Deus de amor, de graça, de misericórdia, são Teus nossos louvores, todo o nosso carinho, nosso respeito a tudo o que o Senhor significa neste universo. Pai amoroso, com grande amor o Senhor nos formou, com o poder do Espírito Santo nos trouxe a sua presença e pela graça de Jesus nos salvou. Graças te damos, maravilhoso. Pedimos, Senhor, que eu trago aqui, Senhor, os teus filhos, intercedendo por eles, coloco eles diante do Senhor, pedindo em Cristo Jesus a sua bênção sobre cada um. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um pedido, cada um tem uma história com o Senhor. E eu peço, Senhor, que se agradou de tudo que foi falado aqui, que nos abençoe, agindo no meio de nós, manifestando quem é o Senhor e nos ajudando a resolver os nossos problemas e descansando no Senhor, nós vamos em paz para nosso lar. Obrigado, Senhor. Eu peço também pelos meus irmãos, por mim, que o Senhor nos perdoe, nos lave completamente, apague os nossos pecados e nos transforme em nova criatura. Transforme em filhos do Senhor, entusiasmados para seguir os teus passos, cheirando a salvação, cheirando amor, dando amor que transborda. Haja em nossos corações, Pai, nós permitindo que o Senhor faça isso, queremos viver, experimentar quais são os seus planos para nós, o que significa tudo isso. Agradecemos imensamente porque por conta que o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, e sobre o pão de cada dia nós queremos também falar para o Senhor que estão cobrando muito caro lá no mercado, as nações estão conspirando contra nós, e nós pedimos ao Senhor que nos abençoe no teu poder, para que os teus filhos tenham o que comer, tenham o que beber, tenham o que vestir. Abençoa-nos, Senhor, socorra-nos, logo vem a eleição, e eu peço, Senhor,
tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do teu povo e nos ajude, Senhor. Livrai-nos, Senhor, dessas pandemias, dessas enfermidades. Cura teu povo, sara teu povo, porque o Senhor é Deus que atende às nossas orações, é um Deus que nos socorre e Deus que está de braços abertos para nos receber em Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso advogado, o nosso Salvador. Hoje é sábado, a tua lei é santa, justa e boa. Graças te damos, Senhor, pela perfeição de tudo que o Senhor é. E obrigado por todas as palavras. Pedimos em Cristo Jesus a sua bênção para continuar o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, rogamos pelos nossos irmãos que não puderam vir, em especial pela nossa irmã Kátia. A Kátia não está bem, ela precisa de ajuda e o Senhor é Deus que pode entrar dentro do coração dela, tirar o que está pesado para ela, o fardo que ela está carregando. E eu peço em Cristo Jesus, esse Jesus que nós falamos na mensagem, que o Senhor a cure. Cure a minha irmã, que ela possa ficar restaurada e possa sentir um novo anelo, porque o Senhor a socorreu. Obrigado, ela é muito importante para todos nós e onde ela estiver, que ela sinta o poder da sua presença e o toque curador vindo de Cristo Jesus. E também te peço pelos outros irmãos que também precisam de cura. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vão em paz. Deus está com vocês.